Né? E se... com certeza. Era 6,1, fez aumentar para 6,2. Se você dessazonalizar, né? Você precisa dessazonalizar sempre. 6. Mas não entendi o que aconteceu. O que está de errado? Você cai de 6,5 para 6,2, Aham. mas se você pegar novembro, terminando em novembro, e agora comparado, Isso. 6,1 para 6,2. A curva ali não mostra um pouco. A curva mostra dessazonalizada isso, né? De maio até dezembro de 24 ali, né? Estamos falando de dezembro de 21 até dezembro de 24, a renda real. Né? Mas também é o mesmo período. É o mesmo período que a gente está pegando ali. Aí a questão do crédito, né? O quanto o crédito está crescendo, não vou me ater a cada um dos detalhes, a gente pode voltar aqui depois um pouquinho, mas eu falei bastante. E aqui eu queria falar um pouco do núcleo de alimentos. O que é um núcleo de alimentos? O que a gente pega, né? Farinha de mandioca, macarrão, pão francês, bolo, carne e peixe industrializado, como linguiça, presunto, café, refrigerante, sardinha, molho tomate. Essa inflação chegou a 17,5% em março de 25, né? Essa média móvel trimestral que é ajustada sazonalmente e anualizada. Né? Já vem caindo agora, já nesse período curto, né? de 2 meses, para 12,5%. Mas essa é uma inflação que afeta bastante as pessoas, que é o núcleo de alimentos. Outra que afeta bastante, e é bastante relacionado com a atividade econômica, é um indicador que a gente chama de cíclico, né? Que tem um componente cíclico, que é a inflação subjacente de serviços. O que tem ali dentro? Alimentação fora do domicílio, aluguel residencial, conserto e manutenção, conserto de automóvel, serviços médicos e dentários, cabeleireiro, barbeiro também. Chegou a bater 8,9% ali em dezembro de 24, agora já caiu para 7,1%, mas todos patamares ainda bastante elevados e incompatíveis com a convergência para a meta. Né? Incompatíveis com a convergência para a meta. Então, aqui a gente mostrou como, do ponto de vista cíclico, né, a gente tem dispersão, a gente tem expectativas fora, a gente tem uma inflação no patamar de componente de núcleos também elevado, tudo isso corroborando para uma ideia de que assim, a função-reação do Banco Central isso indica que a taxa de juros não estava, ao longo do ano passado, suficientemente contracionista para se alcançar a meta. E demanda você elevar a taxa de juros para justamente produzir essa convergência para a meta. É assim que funciona a política monetária, do ponto de vista de lógica de reação, de função-reação, praticamente em todos os bancos centrais de países emergentes e desenvolvidos. Né? Mas tem mais uma dimensão que é importante a gente falar aqui. O câmbio é flutuante no país. O Banco Central não atua e nem persegue qualquer tipo de nível de câmbio. E é muito importante, uma linha de defesa muito importante. Mas é preciso considerar o que a gente chama de pass-through, ou seja, conforme o câmbio ele pode se mover no seu preço, isso tem impacto nos preços aqui no Brasil. E aí é interessante a gente ver o quanto que isso, por exemplo, está relacionado com o custo de produção agropecuário. Mesmo quando a gente vai para a agricultura familiar, você vê que assim, a agropecuária total, 41% está praticamente diretamente relacionado ao câmbio, né? Que é sal, ração, adubo, corretivo, agrotóxico, combustível e lubrificante. Mas mesmo na agricultura familiar isso não muda tanto, vai para 40%. Na agricultura familiar é uma dependência de uma correlação no custo de produção agropecuária com o câmbio. Eu vou ter ali mais ou menos uns 20% de parcialmente ligado ao câmbio. Né? E depois eu ter 40% a 34% de que está não ligado ao câmbio. Né? O que significa isso? O repasse cambial para a inflação, né? Especialmente para a inflação de alimentos, uma depreciação cambial de 10%, regra de 3 aqui, né? Com diversas coisas que podem mudar isso e sujar um pouco essa transmissão, mas olhando para a série histórica passada, isso dá 1,4 ponto percentual na inflação de alimentos. Né? E aí, nesta dimensão, há um caráter que é importante, porque vocês vão ver muito esta discussão, quem estiver acompanhando, os analistas de mercado, e mais que os analistas de mercado, quem está na mesa mesmo, sentado ali, o que a gente chama de dealer, né, está operando, ou quem for um gestor de recursos, ou que estiver numa tesouraria, o que a gente chama de carry. O que é o carry? O carry de uma moeda é justamente essa rentabilidade oferecida ao investidor que adquire essa moeda ao longo de um período determinado. A linha azul é o carry do Brasil, ou seja, o quanto que o Brasil oferecia de rentabilidade para quem estava comprado em real. A linha amarela ou laranja é o México.
E a outra linha meio um azul mais claro, um cinza, é a Colômbia. Então, o prêmio para quem tinha a moeda brasileira, de maio de 24 até dezembro de 24, ele era muito inferior, ele era bastante inferior ao prêmio para quem tinha o peso mexicano, por exemplo. E aí você assistiu durante esse período um movimento onde, se você tem um juros menor naquela moeda, vale a pena você se financiar, ou seja, se endividar naquela moeda, levar dólar embora e aplicar o seu dinheiro nessa outra moeda que está te dando uma rentabilidade maior. Então você está arbitrando juros, você está captando mais barato e recebendo uma remuneração maior, o tal do carry trade que a gente chama, né? A partir de dezembro, quando começa o processo de elevação de juros, a gente percebe o carry do Brasil ultrapassando com uma boa folga o carry desses outros dois países emergentes. E a comparação com emergentes é importante porque é meio mais ou menos o mesmo quadradinho que os investidores analisam. Eles comparam esses países emergentes, geralmente. O câmbio chegou, isso aqui é fechamento do dia, mas o câmbio chegou a bater mais, a passar 6,30 ali em algum momento, mas saiu ali de 6,21 para chegar ali em dezembro, né? Para chegar em 5,46 agora nessas últimas semanas, né? Então, em 2024, se eu comparasse isso aqui com países emergentes, com essa mesma cesta, o real teria sido a moeda de pior performance em 2024. Este ano, o real vem apresentando a melhor performance quando comparado com os seus pares. É a moeda que mais está ganhando valor. Lógico, em economia nunca é só um fator, você tem diversos fatores. O dólar vem perdendo valor, tem uma série de elementos que se correlacionam com isso. Por isso que a gente usa tanto a economia, o tal do tudo mais constante. Mas esse é um ponto relevante que eu queria alertar. E aí, só para finalizar mesmo e poder passar, eu vou passar muito rápido aqui no que é a agenda de inovação, mas eu prometo que eu não perco mais que 5 minutos. O que a gente vem fazendo na agenda de inovação do Banco Central? A gente já teve algumas entregas que são relevantes aqui ao longo desse ano, ao longo dessa corrida de bastão e dessas entregas que a instituição Banco Central vem fazendo. A primeira delas é o Pix automático. O que é o Pix automático? Essa possibilidade de você ter no Pix a programação de um pagamento agendado e recorrente. Então eu vou dizer que todo dia tal aquela instituição pode cobrar da minha conta até tantos reais para qualquer coisa que eu tenha de pagamento recorrente. Isso é importante porque dá para o cidadão um controle maior sobre as suas contas, ele vai poder ter esse controle maior sobre as contas. Vai dar para 60 milhões de pessoas que hoje não têm cartão de crédito a possibilidade de assinar serviços que elas não conseguem assinar hoje, porque sem o cartão de crédito não conseguem assinar. Então, 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito vão poder assinar um serviço. E mesmo quem tem vai contar com uma comodidade, que é muitas vezes quando alguém clona o seu cartão de crédito, ou quando vence o prazo do seu cartão de crédito, você precisa trocar aquele cartão, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, você vai ter esse benefício. E também para os empreendedores, para além de quem já tem hoje algum tipo de débito automático, ele vai poder ter uma alternativa que deve ser mais barata para a empresa que está cobrando e para quem está pagando, mas também para os negócios que são menores. Hoje, para você ter uma lógica de débito automático, você precisa ter algum tipo de convênio com o banco do seu cliente, ou o cliente tem que ter essa lógica de estar indo numa empresa que vai ter um convênio com o banco que você pode pagar. Nesse caso, agora não mais. Se uma academia pequena quiser cobrar de maneira recorrente, ele não precisa mais ter um convênio com a instituição financeira que é o que o cliente dele tem. Ele vai poder agendar esse pagamento com mais facilidade. Então, isso é uma inovação relevante. O Pix por aproximação, ou seja, você não vai precisar mais entrar no seu aplicativo para fazer o Pix, você vai poder simplesmente aproximar o seu Pix da maquininha e conseguir fazer o pagamento com mais segurança, sem precisar ter desbloqueado o seu aplicativo, que pode oferecer algum tipo de risco, né? Lógico que, mesmo por aproximação, você vai precisar dar uma senha ou até a sua digital ali, mas você vai ter mais segurança e não precisar fazer isso. O Pix parcelado, que é bastante importante também para que a gente possa oferecer mais uma alternativa para as pessoas, de poderem parcelar pagamentos ou aquisição de coisas com valor maior e poderem ter essa alternativa parcelada com um arranjo diferente que impõe competição e pode ser mais barata, sendo com uma prestação, primeiro, menor para quem hoje já usa esse tipo de parcelamento, mas também aqui, aquelas mesmas 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito, que não conseguem parcelar, vão ter essa alternativa aqui através do Pix parcelado. O MED 2.0, que é muito importante do ponto de vista de segurança. Hoje em dia, quando você faz uma transferência errada com o Pix, ou eventualmente você tem algum tipo de fraude,
Você hoje pedir o retorno desse dinheiro não é tão simples. Aqui vai ficar de uma maneira bastante intuitiva, onde você vai poder entrar no seu aplicativo e conseguir, e você vai ter um rastreamento das contas para que você consiga ter o retorno desse recurso. E por fim, o Pix em Garantia, que é a ideia de que você possa, para quem é empreendedor e não tem um salário, emular uma ideia de consignado. Você é empreendedor, você recebe aquele dinheiro na sua chave Pix. Você pode usar a sua chave Pix como a sua fonte de recebimento para você poder usar isso. Última coisa, aqui vou falar sobre crédito imobiliário. A gente vem discutindo alternativas para que a gente possa ter patamares ali, ou de comportamento do crédito imobiliário mais próximos do que são outros países. Estou demonstrando aqui, o Brasil tem 9,8% mais ou menos do seu PIB relacionado com crédito imobiliário, com participação no crédito imobiliário, e 6% disso vem do FGTS. O Chile é 30%, a Tailândia é 20%, a África do Sul é 18% e o México é 11%. Isso tem uma questão aqui complexa, que é o funding do nosso crédito imobiliário está diretamente relacionado com a poupança. Percebam que a captação líquida da poupança, como ela vem caindo. Existia muito uma discussão se isso era conjuntural e estrutural, mas cada vez mais há um consenso de que isso é estrutural, porque como as pessoas têm cada vez mais acesso a alternativas de outros investimentos que são mais rentáveis, menos gente vai colocando dinheiro na poupança. E isso vai drenando a fonte de recursos para o crédito imobiliário. Perceba como o FGTS ganhou importância aqui nos últimos anos disso. Então, o que se pretende fazer? Utilizar a poupança para ajudar a financiar essa transição para um modelo novo de financiamento, nada que vai ser feito de maneira abrupta, nada que vai ser feito de maneira gradual e uma transição, mas é importante que a gente consiga fazer isso, primeiro porque a gente já vai enxergando essa poupança cair, então é importante ter uma resposta para isso, mas também para que a gente possa se aproximar dos outros países, porque na poupança, como você tem um passivo em TR para o banco, que é a captação em TR, ele vai ter que formar um ativo em TR para estar casado passivo e ativo. Esse ativo em TR é um financiamento imobiliário. E aí você tem o banco segurando esse financiamento imobiliário muitas vezes por 14 anos. Isso roda pouco. E ao rodar pouco, também afeta o quanto você tem de participação do crédito. O último ponto é o Open Finance, vocês sabem, a ideia de portabilidade de crédito e você ter um marketplace onde as pessoas que são os verdadeiros donos dos seus dados podem disponibilizar os seus dados e, ao permitir isso, permitem que empresas e instituições concorram para dar acesso a crédito a elas e que elas possam ver nesse marketplace as diversas alternativas que elas têm para poder ter acesso ao financiamento. Peço desculpas, que eu sei que eu me estendi demais aqui, falei demais e agradeço mais uma vez a todos. Muito bem, presidente. A gente agradece, né, a sua exposição e declaro encerradas, então, as inscrições para o debate.